Vocês estão vendo a minha tela, né? Sim, sim. Bom, então podemos começar, né? Demos uma gordura de 5 minutos aí. Bom dia a todos. É, eu queria agradecer ao Celso, de São José, por ter aceitado o convite, né? Nós tínhamos conversado no começo do ano e ficou combinado de algum sábado ele nos apresentar a coleção. E aconteceu de a gente ver a coleção dele lá na Abrapex, antes da apresentação, né? Então, obrigado, Celso, por ter aceitado o convite. E obrigado a todos que estarem presentes hoje para a gente apreciar a coleção dele. Eu agradeço muito a oportunidade. Gostaria de agradecer toda o CTC de Campinas, o pessoal que está acompanhando, pela oportunidade e, com certeza, pelo ensinamento que vocês vão transmitir a mim. Bom, então eu vou fazer a troca das imagens e você fica à vontade para falar. Não, sobre a coleção, foi um momento de loucura, digamos assim, porque minha especialidade é castelos, né? Eu sempre colecionei e juntei material sobre esse tema. Só que a partir do momento que eu retomei a coleção ali na pandemia, principalmente com a ajuda do Maurício, que sempre foi meu parceiro de filatelia, foi muito cansativo pensar os 5 quadros, principalmente por questão de material, disponibilidade de material, e também um pouco de encrenca comigo mesmo, sabe? De não estar satisfeito com determinadas coisas que achava, ou que eventualmente eu achava certo e dentro da norma filatélica não estaria muito adequado. E como eu queria muito testar é, a montagem mesmo, essa parte de braçal da coleção, daí eu resolvi do nada montar essa coleção de um quadro, né? O, apareceu um HQ muito bom com o Leão de São Marcos, e daí eu disse, vou me arriscar. Daí peguei e montei a coleção, adquiri as peças no período ali, conforme foram aparecendo, né? E eu tinha, para dizer que não foi do zero, eu tinha um álbum pequenininho com 30 selos sobre signos do zodíaco. Então, a base da coleção de astronomia foram signos do zodíaco que eu guardei, e acabou saindo essa coleção aí de 8 folhas, que acabou entrando na Abrapex. Você quer comentar sobre a abertura? O tempo todo Ah, sim, seu. sim, desculpa. É que eu não estou habituado. Vocês vão Não, não, falando aí que eu vou falando aqui. não, o tempo Sobre a. é todo seu, você decide se a gente pergunta, Tá bom. se a Não gente pergunta pergunta, no só não faz final, se faz pergunta durante muito a difícil, por favor. apresentação. Bom, sobre a folha de abertura, né? A folha de abertura foi a realização de um sonho, que foi o telegrama da Alemanha, né? Eu acho que fundamental essa peça, porque é linda, eu acho uma coisa absurdamente bonita. Tive a oportunidade de adquirir ela, né? É uma peça cara, e quando eu fui ver Tipo, eu sou um rato, né? Eu chego do trabalho e vou abrindo os sites para ver o que botaram de novo e tal. E acabou que o primeiro site que eu abri apareceu essa peça num valor mais razoável, e eu adquiri ela. E essa foi a grande motivação de montar a coleção para a Brapex, na verdade, porque é, realizar um sonho, né, dentro de outra atividade para me satisfazer, que era a questão de montar novamente uma coleção depois de 30 anos,
A última montagem da minha coleção foi. A minha última participação em exposição foi em 95, 1995. Então, a partir do momento que eu adquiri essa peça, fechou a vontade realmente de montar. Sobre o Penny Black também foi uma outra realização de infância, né? Aquela coisa de ter o é, é, primeiro selo postal do mundo. E ela tem a particularidade do carimbo do depois das 7 horas da noite. E também foi outro achado, né? Uma peça dessa no mercado internacional, eu não vi por menos de R$ 6.000, né? É uma junção muito incomum, tanto do Penny Black com este tipo de carimbo, né? Apesar desse carimbo, ele é pré-filatélico, né? Ele é utilizado, pelo menos, se eu não me engano, desde a década de 1820, e ele está sobre uma carta com Penny Black, é algo excepcional. Sobre a questão da, do plano, né? Eu conversei muito, principalmente com o Maurício, que é a pessoa que sempre me orienta, que a gente sempre troca figurinha, né? Uma coleção de um quadro, né? Eu compartilho com a opinião dele sobre a questão de ser muito específica, ser um tema muito difícil, algo muito detalhado, né? Dentro de uma coleção temática maior, né? Estrelas, dá para fazer uma coleção, ou estrelas, astronomia, né? Dá para fazer uma coleção com 8 quadros tranquila, né? Mas nesse momento eu precisava realmente me fortalecer, digamos assim, em termos, vou ser bem sincero, de tirar a preguiça do couro e montar a coleção. E na abertura abrem-se as cortinas da coleção, né? Existe uma coleção de astronomia que tem uma abertura bastante parecida, né? Eu tenho ela salva, me inspirou bastante ela é muito mais antiga, né? Então, eu criticamente não usaria algumas coisas que estão nessa coleção, mas de qualquer maneira ela me inspirou bastante pelo fato de que muita coisa eu nunca tinha visto na vida, né? Muitas peças ali dentro, inclusive a, eu procuro esse tema junto com castelos há anos, né? E em anos e anos eu nunca vi algumas peças que estão dentro dessa coleção. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, Então, acho que a gente pode passar para a próxima. à vontade. Ô, É dois, James, né? desculpa, volta Oi. para mim lá, por gentileza. Pois não. Desculpa. Eu estava admitindo aqui e coloquei lá. Quando você coloca os deuses moram no céu, por que que você começa centrado no Sol e na Lua? É Porque se porque ele mora o céu para mim tem um monte de galáxias, um monte de planetas. A Lua, ela é um mero satélite da Terra. Por que sim, que ela foi tão exponencial no título? Ou por no causa, roteiro? por causa é, pelo menos na minha linha, né, de raciocínio, né, a, por ser um objeto celeste primordial na observação celeste, né? O fato de a Lua estar tão evidente, né, e apesar de não ser uma estrela, ela é a que força o ser humano a olhar para o céu, né? Tanto que a gente separa até hoje o dia da semana em 7 dias, há milhares de anos, justamente por causa da Lua. Então, a página, a primeira página, né, tem essa chamada para olhar para o céu, e em seguida,
ou ver o céu, né? O que que se vê no céu? Sol, lua e estrela. Nesse sentido de observação, né? E é uma coisa que também faz parte da minha história pessoal, como eu sou professor de criança, né? Então eu acabo sendo muito prolixo em algumas coisas. Então eu tenho uma linha de raciocínio um pouco centrada em alguns detalhes que eventualmente não seriam ideais, né? Assim, tipo, é, poderia ser mais objetivo em determinado ponto, talvez. Tá, Reinaldo? Não, tá bom. Obrigado. Mais alguém? A gente pode ir para a próxima. Tá aparecendo aí para vocês? Tá, né? Nessa segunda página, eu tive uma surpresa pelo tamanho da caderneta da China. Eu achei que era menor. Então, quando eu recebi ela, eu já não tinha mais como mudar a estrutura da página, né? E eu tive que usar ela porque foi a melhor peça que eu, naquele momento, nesse momento, né, consegui. Eu acho maravilhosa, eu acho lindíssima essa peça. Não consegui achar algo da Lua próximo a isso, né? Mas, enfim, isso foi por gosto pessoal mesmo. Poderia ter é, encontrado um bloco, alguma coisa mais, menor, para aproveitar melhor a página, né? Mas não preferi arriscar nesse sentido. Outra coisa que Veio, foi uma briga quando eu montei a coleção foi evitar utilizar a sobrecarga da transnistia, né? Que é uma sobrecarga condenada. Mas, de qualquer maneira, como isso faz parte da história postal, eu preferi utilizar porque era um dos selos que eu tinha guardado desde que eu tinha 15, 16 anos, ou até menos, talvez, dentro daquela coleção, do ajuntamento sobre signos do zodíaco. Então, é, entre usar e não usar, eu preferi utilizar ela pelo fato de um valor sentimental, digamos assim. Ô Celso, essa caderneta da China aqui, os selos dela se referem ao quê? Os selos que vem So- dentro. Sobre aquele projeto do lado oculto Da Lua? da Lua, isso, aquele conjunto de rovers que eles lançaram para o lado oculto da Lua. Tá. Então, necessariamente, aproveitar que o Reinaldo está aí também, necessariamente a gente não precisa mostrar os selos que estão dentro da caderneta, basta a capa. É isso, Reinaldo? Não, o correto é você mostrar os selos. O que pode ocorrer é que eu não sei como é que é a distribuição dos selos lá dentro, se são simples ou não de serem apresentados. Tem hora que não dá para você fazer a abertura dos selos e mostrá-los. Aí, Certo. eu, particularmente, quando acontece isso com as minhas cadernetas, eu faço uma cópia do selo, coloco embaixo e escrevo caderneta contendo tantos selos. Ah, ótimo. Boa, boa. Não, a caderneta é fantástica, é muito bonita mesmo, né? É grande. É grande e bonita. Enorme. veio um Mas DVD dentro dela. aí a gente Não. fica curioso, né? Fica curioso de saber o que tem dentro, né? Mas eu entendi a, a utilização pelo Celso e agora já entendi a resposta também, porque eu também tenho alguma coisa em algumas coleções que não dá para mostrar o que tem dentro. Os selos, eles não. A caderneta, ela tá como um livro, né? Ela Sim, não tem como destacar elas, né? Sem danificá-la, obviamente. Mas no sentido do temático, assim, ela é muito. Ela é grossa, acho que ela tem
Não, 16 não. Eu contei, mas agora me fugiu a memória, desculpa, Não, mas ela tem várias tudo bem. páginas, né? Sim, E sim. ela conta todo o processo de pesquisa, o lançamento dos rovers, né? Inclusive, um estudo do que eles estão buscando no lado oculto da Lua, sobre os elementos químicos, né? Eles estão estudando, então vale a pena pegar ela, porque ela está em chinês e inglês, né? Que eventualmente possa servir para muito tipo de coleção temática, além só da questão do satélite natural. Valeu. Acho que só seria importante colocar lá embaixo, Celso, nessa linha da pergunta do Miguel, China, caderneta 2014, contendo tantos selos. Ok. Sobre a sobrecarga da Transnistia, qual é a opinião de vocês? Deixo, tiro? É, eu diria que algumas coisas são toleráveis desde que não repetidas em grande sequência. Ela é imprescindível? Não. Então, já respondeu. Na verdade, numa eventual aumento de quadros, né, dessa coleção, é, esse primeiro capítulo vai estar mais ligado a esse olhar do ser humano, né, para o céu nos primórdios da civilização. Então, vai ter uma coisa mais ligada entre céu e terra, no sentido de aprimorar a observação astronômica, né? Estamos falando desse daqui, né? Isso, Aí à esquerda. isso. Então, porque a questão é porque a Transnistria não é um país reconhecido, né? Não, ele é uma república separatista até hoje, né? Eles têm conflitos lá, enfim, e tem uma história, se eu não me engano, tanto com a Rússia quanto, eu não sei se é o Quirguistão ou o Uzbequistão, alguma dessas repúblicas que terminam com ão no final. Então, ela é uma fatia de terra bem fininha, tipo Chile, assim, bem estreita, que pede lá, né, que recorre a iniciativas de se tornar independente desde o final da União Soviética. Seu comentário? Podemos ir em frente? Ah, o famoso. Aqua. É, esse bojo aí seria a coleção, né? Ela estava inicialmente prevista para ser uma coleção de Zodíaco, né? E daí acabou que eu resolvi aumentar ela para suprir as 8 páginas, né, de um quadro e eventualmente aprimorar ela para uma futura mostra de, de 5 quadros. Essa peça, esse HQ, foi a que me incentivou a fazer a montagem, porque a peça é excepcional. Eu gostaria de, numa eventual remontagem, mostrar ela inteira, porque ela está perfeita, né? Ela está uma coisa. Ela está perfeita, para um HQ de 400 anos, ela está muito bonita. Além disso,
a peça, tematicamente, ela pode ser explorada tanto no zodíaco ocidental quanto no zodíaco judaico, né? E também o fato de que é uma peça bastante difícil de achar numa exposição. Pelo menos eu não acho, eu não vejo ela é, montada assim com frequência. A única coleção montada com HQ que eu vi foi a do Maurício de Mamíferos, né? Em outra, várias coleções que eu acompanhei, claro que sempre de maneira virtual, porque não, 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 não costumo viajar, né, para acompanhar, mas de qualquer maneira é algo que chama a atenção pela antiguidade, pela beleza, pela conservação, então ela foi o ponto central para incentivar essa montagem. Não consegui arrumar de uma forma adequada o tema referente a cada signo, porque o zodíaco é uma temática muito recente na filatelia. Então, a determinados elementos, né, associados como signo do zodíaco é um pouquinho complicado, né? A gente tem peças eventuais de alguns países, tipo o signo de Touro tem alguma coisa em Portugal, lá na década de 20 ou 30, tem alguma coisa de Capricórnio lá no início do século XX relacionado ao signo mesmo, né? Mas eventualmente não é um tema muito antigo na filatelia. Tem um signo de Gêmeos, tem um perfil de uma empresa alemã que naquela coleção de astronomia que eu tenho guardado, ele tem um envelope que eu acho que com 12 selos, a coisa mais fantástica do mundo. Mas, enfim, durante a montagem eu não tive oportunidade de ter acesso a esse perfil à venda no mercado na época. Quer comentar? Posso? Por favor. Estou ouvindo. Deixa eu te perguntar, você está trabalhando com folha sulfite de gramatura 75 ou 90? Não, cara, as folhas foram folha normal, a gramatura dela ficou horrível, né? A montagem dela ficou muito complicada, porque Judiou eu muito das peguei, janelas, porque elas ficaram sem estrutura nenhuma. sim, sim. Então, como eu não tenho impressora, né? E eu realmente não sabia onde imprimir isso, não perguntei também, né? Então, o meu irmão acabou imprimindo do trabalho para mim folha A3 normal, com a gramatura de uma folha A4 normal. Então, as folhas ficaram sem estrutura, né? Elas ficaram com a impressão um pouco ruim, mas também ficaram muito finas. Eu reforcei pelo lado de trás, né? Mas não ficaram adequadas de maneira alguma. Depois o Fritz me deu a orientação ideal da gramatura, inclusive aonde imprimir aqui em Florianópolis. São José Eu fica do uso, ladinho de Florianópolis. eu uso 180. Na Calunga você encontra A3 180 gramas, da Sim. Canson, por exemplo. Mas eu tenho até marca nacional também, você encontra a 180. Ela dá mais, né, estrutura. Não, não, isso daí com certeza vai ser algo que vai ser sanado na próxima montagem. E também porque, como eu não tenho a impressora, né, é, eu sou uma pessoa muito complicada com a parte virtual da coisa. Então, tu começar a medir tudo ponto por ponto, né, imaginando que está correta a medição, para mim me deu um pouco de aflição, sabe? Tanto que a penúltima página ficou completamente incorreta na distribuição.
De qualquer forma, foi um aprendizado, né? O meu objetivo era montar para ver como é que eu ia me sair. Não, particularmente, não saí tão errado, né, nos cálculos ali da medição, né? Tenho a ideia de melhorar tanto a gramatura, tanto a forma da medição, que agora já estou habituado, e principalmente essa questão da distribuição dentro da página, no momento em que faz essa medição juntamente com os selos, retirar o Ravid de fundo preto, né? Deixar o Ravid transparente e já montar com a medição do selo, né? Um quadro, um quadro com margem já pronta para deixar bastante, já deixar perfeitamente métrico a página. Esse é o cara que está falando hoje. Ele montou a coleção e está apresentando a coleção. Ele é o Celso, ele era Não, é impressionante você fazer desse jeito calculado e desenhado, ainda sem ter a impressora do lado para refazer. Parabéns que acertou até bastante bem, né? Eu, Obrigado. eu escaneio as peças e vejo, arranjo no tamanho final já, né? E depois na hora de imprimir eu escondo as peças. Aí só fica o texto. Tanto que assim, que quando eu fui fazer a medição, as janelas ficaram um pouco mais estreitas, né? Então, tipo, o trópico ali comeu um pedacinho da logomarca, o quadrado ali do porte da franquia da França comeu uma linha do quadrado dela. Então, enfim, é algo que poderia ser resolvido, só que já estava em cima da hora, estava cheio de coisa para fazer, e daí foi como foi, como foi. E seu aqua aqui tá uma beleza mesmo, né? Difícil de ver com as bordas tão bem conservadas e limpo, né? Por ser de Veneza, quase sempre tão manchado de água, né? De umidade. Sim. E eu ainda tive a oportunidade de escolher ele entre 8 peças, Era né? do Maurício? Isso. Eu E vi, era do daí, Maurício. e foi assim, tipo, eu acordei e lembrei, tu ainda tem aqueles HQ, Maurício? Daí ele disse, não, tem aqui. Daí a gente foi daí ele já tinha só, acho que uns 4 ou 5, né? Eu disse, eu acho que eu vou montar. Daí a gente se arrumou no preço e, e a partir dessa peça, né, que eu fui montando a coleção, ainda com a ideia de ser exclusivamente uma coleção de Zodíaco, né? Eu ia fazer só Zodíaco, mas daí quando eu fui atrás de outras peças significativas, né? Significativas no ponto histórico, filatélico, que obviamente que se aproximassem do HQ. Daí eu desisti de fazer somente sobre Zodíaco, porque justamente é um tema filatélico bastante recente. Podemos então. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma coisa? O que manda, Celso? Vamos em frente, então? Se quiser passar para a próxima. Essa segunda página, né, esse capítulo do Caminho das Estrelas só tem a que teve 2 folhas, né? Que para uma coleção de um quadro já é um exagero ter ter uma parte com 2 folhas, mas como os 12 signos não cabiam em uma página só, né, eu tive que fazer ela em 2 partes. Na verdade, esse telegrama da Polônia deveria estar com os selos
do Brasil ali, aquela sequência de variedades do selo Pro Juventude, do Cruzeiro do Sul. Só que eu peguei, por uma questão estética, eu separei elas e mantive o telegrama nessa página, porque vai pegar os últimos signos que estariam aqui retratados, né? Aqui, em relação às peças, também todas elas é, relacionadas com o zodíaco. Consegui adquirir na última hora as provas do Uruguai ali em papel cartão para fazer o signo de Sagitário. E daí também tentei adquirir um exemplar que tem um erro, que, se eu não me engano, é os 5 cêntimos feito em vermelho, ou 2 cêntimos feito em azul, alguma coisa assim. Só que daí não teve tempo hábil de chegar para a montagem final. E como a página estava meio apertada também, eu acho que eu nem iria usar se tivesse chegado, né? Posso só fazer um comentário, Celso? Claro, por favor. É, cuidado na montagem, principalmente na utilização do texto, para que efetivamente tenha uma correlação. Então, se eu olhar o seu quadrante inferior direito, eu estou imaginando que o que está lá na ponta, quase caindo, deve ser a cópia do verso do inteiro postal Sim, argentino. isso. E aí você coloca o signo de Virgem tão colado no inteiro postal que a primeira ideia é que ele se refere ao inteiro postal. Depois lá para baixo você tem o Aquário, que aí então você recupera, dizendo, não, o Aquário deve ser o inteiro e o Virgem deve ser o envelope. Então, Isso. cuidado que os textos estão tão próximos de todos os selos que eu posso entender que o Sagitário é o envelope das séries, que a Virgem Sim, é o inteiro postal da Argentina, ou que a Libra é o inteiro postal da Argentina, porque ele está muito mais ligado ao inteiro do que propriamente a caderneta que está lá em cima. Então, ter um afastamento de texto e imagem para que cada coisa fique efetivamente correlacionada ajuda muito no seu desenvolvimento e na qualidade da sua apresentação. não, não, com certeza. É, na verdade, o inteiro da Argentina, ele está muito legal atrás, porque ele tem um selo que complementa o porte, né? Só que o problema do selo é que ele está na outra parte na parte inferior do envelope. Então, o ideal seria pegar ele e fazer uma cópia inteira, eu acho, né, pelo menos, fazer uma cópia inteira do verso para apresentar ali de uma forma, numa escala menor, para entender o porteamento dele. Só que por questão de espaço, né, não deu, por isso que ficou tumultuado da maneira que ficou o, a página. De qualquer maneira, substituindo eventualmente as peças aqui por alguma coisa melhor, tipo Virgem ali, as séries dá para arranjar alguma coisa melhor e menor, né? Uma variedade do selo. Eu sei que tem Portugal também usa séries e eu já vi bastante tipos de variedades daquela série. Então, pegando uma variedade da França ou de Portugal referente a séries, eu eu vou conseguir espaço na página, né, e melhorar a apresentação dela. Mais alguém? Pode ser a próxima. Pode. Se ninguém tem mais pergunta, alguma sugestão?
aqui é outra página, né? Já com que esse seria o escopo da coleção, né? Sobre a questão da observação do céu, a observação primitiva, numa coleção de 5 páginas, ela estaria junto com ela estaria no primeiro capítulo, junto com a segunda folha, né? Aqui eu tento ligar algumas práticas, né? Algumas lendas de algumas sociedades com elementos astronômicos, né? Então, a gente vai ter o Ícaro ali, a gente vai ter a mitologia nórdica, a cristã e Mesopotâmia e Egito. É uma página que eu tive bastante carinho, bastante sorte de montar, mas, enfim, realmente, por causa dessa ainda tentativa de habilidade de métrica, né, na hora de medir, ver os espaços de cada coisa, ela ficou um pouquinho descompassada, principalmente aqui a sequência de montagem do selo do Uruguai, tanto que o selo final ficou em cima da legenda de selo final. De qualquer maneira, é, foi uma das páginas que eu mais tive o prazer de pensar e ficar em cima e procurar a peça, né? Essa peça do Egito, que é uma das peças mais antigas que eu tenho na fila dentro da minha coleção. Inicialmente ela foi adquirida para minha primeira exposição que eu participei, se eu não me engano, foi a Subrapex, isso lá em 93, né? E eu tenho um valor sentimental por ela bastante grande. É uma peça filatelicamente barata, que tu encontra circulada de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é maneira. Mas, enfim, é um toque meu, pessoal, né? Para mim, ela tem uma história significativa. Então, entre uma peça adequada a circulação, registro, variedade ou qualquer coisa nesse sentido, eu preferi manter uma das primeiras peças que eu tive enquanto filatelista, enquanto uma montagem numa exposição filatélica. Essa página também fez cair a ficha sobre as constelações, sobre os chamados asterismos, né? Que é o conjunto de estrelas que a gente denomina enquanto constelação. É inacreditável o fato de a maioria dos selos que corresponde a alguma constelação são da década de 90 em diante. Então, quando eu fui notar procurar, na verdade, algumas estrelas, no caso dessa página especificamente, a estrela de Sírius, eu tive uma surpresa que eu não consegui achar ela até o momento em uma peça com mais de 50 anos. Então, realmente, a astronomia na filatelia é um tema recente, muito recente, né? Se a gente pegar exploração espacial, a gente consegue até ir na década lá de 50, 60 com a corrida espacial lá, mas a astronomia, de fato, é um tema bastante recente pelo fato de que muita da tecnologia criada para observar essas estrelas, as constelações, foram criadas na década de 90, ou foram lançadas ao espaço na década de 90, exemplo do Hubble. Então, quando eu fui pegar algumas estrelas, ficou meio complicado. Eu acabei usando ali a selinho das Ilhas Solomon, mas enfim. Quanto ao Ícaro, poderia ter utilizado vários tipos de peça, só que naquele momento eu não consegui nada muito excepcional. Eu gosto muito desse selo do Brasil,
triangular caído, do Ícaro caído. Sei que tem muita variedade dele, né? E acho que logo ali eu consigo fazer uma sequência de variedades dele para essa coleção, principalmente quando tiver 5 quadros. O Field Post ali é uma coisa maravilhosa, também foi uma sorte tremenda de ter aberto um leilão lá e ter visualizado ele, uma coisa que era exatamente o que eu precisava, que era a tal da Estrela de Belém. Então, enfim. O selo central foi uma briga, porque o meu nome, Celso, ele vem dessa canção, Glória in Excelsis Deo, né? Celso em latim, lá, enfim, elevado no céu, enfim. E daí eu temei em usar ele, apesar de estar muito pequenininho escrito no selo. Em cima da manjedoura ali tem uma fita esculpida com esse dizer, né? Glória in Excelsis Deo. O James usa essa caderneta, né, James, do abecedário ali do rúnico. É maravilhosa essa caderneta. Eu não tive chance de pesquisar muito sobre os selos da mitologia escandinava, o que eu achei era muito recente. Essa caderneta era a coisa mais antiga, né, é, que eu consegui. Ela tem vários deuses, daí eu consegui ainda dobrar o interior da caderneta para representar justamente ali o deus que eu queria, que era o. Ai, tá aqui embaixo. Era o Randall, né? O que cuida lá da porta do céu. E que cuida da porta do céu, que o caminho lá que segue entre a terra e o céu, marcado por arco-íris. Ali no selo tem um arco-íris, enfim, tem a representação dele. E também essa sequência do Uruguai me ajudou bastante a juntar os dois temas entre a mitologia nórdica e o cristianismo, a partir da árvore de Natal. Porque a árvore de Natal nórdica ela é uma representação do inverno, do apocalipse deles, né? Da resiliência da natureza, enfim, e da própria representação do universo, que é representada pela Midgard, lá, a árvore da vida deles. E que acabou sendo trazida para os cristãos, a nossa árvore de Natal, que logo, logo já está todo mundo montando, a gente já pode ver nos shoppings, né? E sempre com aquela representação da estrela de Belém em cima. Então, astronomicamente, a árvore de Natal é um tema bastante perfeito para ser explorado. Alguém tem algum comentário, alguma coisa? Perguntas? Posso aproveitar e você falou do inteiro do Egito? Ah, sim, Entendo a sua ligação afetiva com a Pérsia. Queria perguntar para sim, o Reinaldo, eu estou lendo um livro lá daquele holandês que fala sobre objetos filatéricos nas coleções temáticas. O livro é de 94 e ele comenta nos inteiros que um inteiro limpo, em bom estado, deveria ser tão bem aceito quanto um bem circulado. Essa posição ainda vale, Reinaldo? Nunca deixou de valer. É. Não, O, o eu que, estou o lendo um que, livro de o 30 que anos você vai, atrás. o que você vai considerar é que, na medida que a sua coleção evolui, você vai tentar agregar no mesmo espaço e na mesma peça a melhor qualidade física e a melhor postalização possível da peça. Então, na hora que você pega, por exemplo, esse mesmo inteiro, com uma circulação atípica, tematicamente você está remetendo a mesma informação, só que filatelicamente você aportou uma quantidade de informações que um inteiro novo não vai aportar,
O inteiro novo não teve trânsito, não teve uso. Então, ele aporta ou pelo lado físico dele, um papel diferenciado, uma filigrana diferenciada, uma variedade do corte. E quando você está em condições normais, né, ou seja, não existe uma variedade do inteiro em si, a postalização pode fazer toda a diferença. Imagina esse inteiro ser censurado, 1890, não sei que período pode pegar, começo de Primeira Guerra, não sei. Vai ser uma coisa muito mais agradável postalmente falando. Tematicamente, ele te reporta a mesma informação, mas postalmente ele te melhora consideravelmente. Eu encontrei alguns inteiros circulados, né? Eu encontrei ele registrado, só que tem um problema nesse inteiro específico, que ele é bem pequenininho, ele é tipo um envelope para cartão de visita, um pouquinho maior que um cartão de visita. E o endereçamento geralmente é escrito em letra garrafal, gigante, e o atendente lá do correio egípcio, ele tinha uma mira perfeita para acertar justamente na bolinha ali na cara da esfinge. Então, até o momento eu ainda não consegui alguma coisa i- ideal assim, né, no sentido de é, circulado, mas também fora, com o carimbo fora do espaço ali da esfinge e da pirâmide. Mas Passei eu por esse, amo esse inteiro. eu passei por esse mesmo problema. Tem milhares circulados, mas todos eles o cara no alvo. Acerta bem na bolinha. É, Mas tematicamente, gente, eles estão perfeitos. Ninguém pode questionar isso. Ok, obrigado. Alguma pergunta, alguma colocação? Podemos passar para a próxima? Eu não consigo ler, perdão, o que está Não, pode falar. escrito, eu não consigo ler o que está escrito em cima dos selos uruguaios, porque tem o reflexo do plástico. Uruguai, Provas de sequência de impressão. essa é a sequência? É. Não tá o 2 então, trocado com o 3 e o 4 porque a Ah, posição. sim, sim. Não, sim, sim, a ordem deles está trocada. Ah, tá bom. É que eu separei o que era árvore, eu deixei no lado do escandinavo e o que era estrela do lado cristão. Pergunta agora. Isso faz todo sentido na sua análise. Como alguém que Sim, estiver lendo a tua coleção vai entender esse teu raciocínio? pois agora. Boa pergunta. Entende que quem está olhando a coleção está olhando com os olhos próprios. Então, eu fiquei Sim, olhando aqui para entender qual era o sequencial. Falei, deve estar na explicação que está lá em cima. A hora que você falou sequência de impressão, aí não fez sentido na minha cabeça. Então, se você não der um texto que induza a pessoa a fazer essa sua análise, vai ser a mesma coisa que eu pensando, onde encaixa o que com o quê. ok. Esquece que tudo que faz sentido na cabeça da gente tem que estar materializado na coleção. Na coleção, Quem estiver sim. olhando poder também entender o que a gente pensou, né? Sim, podemos então tocar? podemos ir para a próxima? Opa, voltei. Aqui também tem uma questão mais amplificada em relação a objetos celestes, né, que fogem das estrelas, mas também no sentido de observação. Então, aqui, eu vou trazer essa questão ainda um pouco mística, né? Na verdade, foi uma luta, né, entre uma coisa científica e uma coisa mística na montagem da coleção, né? Então, aqui eu vou pegar justamente a parte é, de
atenção ao céu no sentido de ele estar influenciando diretamente o, o cotidiano humano, né? Aqui eu vou trazer os meteoros e meteoritos, o eclipse, né? E a relação eles a tanto a coisas positivas, como no caso ali a estrela de Belém guiando o nascimento do Messias, quanto também a parte da questão de eventualmente ser um aviso de doença ou de peste, né? Aqui eu optei por pegar basicamente cometa, meteoro e eclipse, porque é uma ideia, digamos assim, mais consolidada no imaginário das pessoas. Nesse aqui, eu consegui um clichê de um carimbo da Bulgária, que relaciona, inclusive, o carimbo é comemorativo ao lançamento de um selo de, se eu não me engano, de nascimento, 100 anos de nascimento de um artista, né? Daí eu peguei um entendo de Portugal sobre a questão do nascimento de Jesus. Aqui embaixo a gente vai ter um carimbo comemorativo da cidade de Criciúma, em Santa Catarina. Eu participei desse eclipse, a gente acampou na Serra do Rio do Rastro, e eu tive o privilégio de estar nesse eclipse e ver o que acontece num eclipse longo e total. Foi muito interessante a experiência, né? Uma mudança de temperatura, de comportamento das aves. Então, é uma lembrança muito forte, né? Desse evento e que me deu, inclusive, a possibilidade de prática de comentar o que é um eclipse total e prolongado. E eu imagino isso há centenas de anos atrás, né, quando todo mundo estava lá na sua função de plantar, e de repente o sol sumia, as aves começavam a cair do céu, a temperatura caía extremamente, assim, eu sentia a temperatura cair, então foi uma coisa bastante interessante. O inteiro do Dom Pedro, infelizmente eu não consegui explorar ele melhor, mas ele é uma serpe e até o colecionador de fogo do nosso grupo filatélico, acho que é o Romeu, né, que coleciona fogo, ele fez uma colocação que eu acho que eu fui o responsável por contribuir por esse esclarecimento, o que que era um dragão e o que que era uma serpe. Ele fez um comentário lá, o dragão cospe fogo e a serpe, ele cospe veneno, pestilência. Então, a ideia do eclipse era justamente relacionado mais à serpe, né, do que o dragão, porque a ideia deles era que, a partir do momento que houvesse um eclipse, pelo menos de algumas culturas, né, estava se instalando a peste na Terra. Isso aqui é o brasão da Casa de Bragança, e a gente entrou meio que em acordo lá no grupo que talvez seja uma das representações mais antigas é, desse elemento filatélico na história da filatelia mundial. Eu acho particularmente lindo esse inteiro, foi um achado também, tanto pelo porteamento dele, né, pela, pelo endereçamento dele, quanto pela qualidade que ele tá muito, muito lindo. Aqui tem esse viver meio que não é tão raro assim, mas é curioso porque trata do eclipse chinês, desculpa, japonês, da bandeira japonesa do sol nascente, né? A ideia de eclipsar o sol nascente como propaganda de guerra. Há vários inteiros, field posts com essa temática. Esse aqui eu usei particularmente porque tem a palavra eclipse, né? E também eu acho excepcional a ideia, apesar de que não
O que está evidenciado astronomicamente nele é só a palavra, não necessariamente o eclipse, né? Mas para mim, é uma peça importante. E lá em cima, que, que eu achei curioso, que eu nunca tinha percebido, eu já tive uma relação de ódio com esse selo de primeiro porte do Brasil. Principalmente porque era da época que eu era adolescente e era o colecionador. Então, eu queria o quê? Queria que as pessoas me mandassem selos com cartas com selos comemorativos, né? Então, eu ficava numa decepção profunda quando ele vinha com essa bandeirinha do Brasil. Eu tinha um saco cheio disso daí. E daí, eu vendo um site de filatélico, é, apareceu a caderneta desse selo. Eu nunca tinha percebido que a capa da caderneta era um sol nascente, então acabei engolindo um pouco, entrando fazendo as pazes com com esse selinho aí. Ai. Pessoal, alguma pergunta, alguma colocação, por gentileza? Eu vou Reinaldo, fazer pode um falar. comentário, desculpa, Celso. Não, por favor. Eu tive chance de olhar a sua coleção em detalhe em São Paulo, então eu levo algumas vantagens aqui. Claro. É, veja, uma coisa muito importante na temática é que toda a imagem que esteja representada, de uma certa forma, ela esteja linkada a um texto. Sim, Então, por exemplo, quando você usa esse envelope de Criciúma que mostra as fases para ter um eclipse total, aonde ele está linkado no texto da sua folha? entendi. Então, você acaba tendo uma peça tematicamente bem representativa, inédita até, porque ela mostra as fases, e você não explora essa parte tematicamente falando. Sim, Então, acho que valeria a pena, porque da forma que ela está colocada, ela está, de uma certa forma, linkada ao texto do dragão, né? sim, Até porque o inteiro brasileiro está superpondo a peça, o envelope. Então, dá uma impressão que eles estão dentro do mesmo conceito. E ele não tem nada a ver com o dragão. Então, você perde uma exploração, temática de qualidade. sim. Seria o caso de fazer uma janela aí? Olha, veja, eu olho essa coleção, eu tenho extrema dificuldade de vê-la com um quadro, né? Então, o que vai acontecer é que o material, a tendência desse material é ganhar volume, até principalmente pelo capítulo do Zodíaco, ele vai ter vida própria, ele tem material próprio para fazer isso, então poderia explorar melhor. Mas enxergando ela como um quadro. Pode ser que a janela seja uma alternativa para dar área. Você só vai comer fora o carimbo do Criciúma e o código de barras, mas pode ser que seja uma alternativa para poder narrar tematicamente uma coisa que está representada, mas não está escrita. Então sempre tem Sim, uma brincadeira de tampe o selo. Ele fez falta? Fez, então é porque ele está bem usado. Não fez falta, é porque ele está mal usado. Tampe a imagem, leia o texto. O texto foi suficiente com as outras coisas? Foi, então essa imagem não está bem aplicada. Aqui, se eu tampar o envelope, ele não faz nenhuma falta para mim dentro do conceito texto e ele ocupa, a grosso modo, 20% da tua folha. sim, Então, essa brincadeira que o povo sugere sempre, tampa um, tampa outro e vê se você sente falta disso, na prática te ajuda muito, sim. tá? E só daria uma sugestão de montagem, colocar o clichê do carimbo na mesma posição que ele está aplicado para facilitar a visualização, Ok. né? É um meteorito descendente de cima para baixo, né? Da direita para a esquerda. Coloca lá, mesmo sabendo que ele é uma imagem Espelhada. invertida, né? Facilita a visualização. Sim.
Você fala que está no mesmo nível, na mesma linha Eu colocaria na mesma linha e, se do bobeasse, Careiro. eu colocaria no mesmo sentido. Mesmo imaginando que Ah, o que ele está fazendo é o espelho, tá? e vai estar de ponta Mesmo, cabeça, né? mesmo pensando que é o espelho. Hum. Otávio, eu creio que nesse caso aqui baixar um pouquinho, né, para É, ele ficar já alinhado, né? ajudaria muito. Já ajudaria muito, porque você põe imagem com imagem. Ok. Tá? E sol nascente, esse aí, particularmente, vai ser sol de Brasília, mas raiar de sol, você encontra grandes peças brasileiras com o nascer de sol. Ah, sim, sim. Não, aqui, em relação a essa caderneta, foi uma reconciliação. Ótimo. Sempre bom estar reconciliado com a vida. Ah, uma pergunta. Esse, esse apêndice no selo alemão ali, da RAB, ele precisa de legenda? Apêndice, se é ele que você está usando, Não, eu estou usando só a imagem da estrela ali. então seria bom você dizer que material é esse, né? Para mostrar o seu conhecimento filatélico. Ok. Eu estou anotando as coisas aqui do lado, é por isso que eu viro o rosto. Ok, obrigado. Eu acho que é CAB esse daí, né? Essa letra É gótica. uma. Eu sei que eu sei que existe esse, e também a Bélgica também fez esse tipo de o selo junto com um apêndice, né? Eu digo a marca é CAB, eu acho. Essa letra gótica é um K, se não me engano. Ah, é um K? Eu Eu achei acho que que era é. um H. É uma livraria, se eu não me engano. Ou uma É, papelaria, alguma coisa eles assim. faziam álbuns de selo, De né? filatélicos, isso, Álbum é. filatélico. É. Celso, dá Oi? licença. Você Pois está não. anotando aí? Tô Mas aqui. lembre-se que está sendo gravado, né? Então depois você vai poder tranquilamente rever e não precisa anotar na hora aí, não. Fica mais tranquilo para você. Tá excelente a apresentação. Estou encantado, viu? Muito Muito obrigado. obrigado. Valeu. Quer pular? Gente, Podemos. Vamos lá. aqui, aqui foi a parte mais, digamos, é, aqui foi uma ruptura da minha ideia, que pensando, né, eu sou da área de humanas, então eu vou pensar sempre no sentido das ciências humanas, no sentido religioso, técnico, alguma coisa no visto da perspectiva cultural humana. E aqui eu me aventurei por algo que eu desconheço completamente, que foi física e química. Isso foi com a ajuda do Maurício, ele me ajudou muito nessa parte, foi uma sugestão dele. E eu, naquele momento, eu peguei e disse, não, então vou fazer isso então. Eu achei necessário e isso me abriu para a coleção, né, um, um leque de possibilidades tremendo que eu nem imaginaria que poderia acontecer, principalmente porque é um assunto, é uma área que eu desconheço completamente. Então, eu me forcei a estudar para poder elaborar essas duas últimas folhas. E o engraçado que eu me senti com um dos meus 13, 14 anos, que um dos meus professores que está acompanhando aqui, o Fritzen, né, que era o meu orientador maior, seu Fritzen, na época, o seu Vanderlei também, e outros filatelistas, alguns que inclusive já se foram, que o objetivo da filatelia temática é tu adquirir conhecimento também, né? Tu saber o que, tu aprender com ela. E esse foi o momento que eu aprendi com a coleção. Aprendi no sentido não filatélico, mas no sentido científico mesmo do tema. Aqui, o que que aconteceu? Eu tive que saber o que que era uma estrela.
por incrível que pareça, né, uma coisa simples, né, e a proposta inicial foi ser uma coleção de estrelas, perceber que não é só o Sol, mas são vários tipos de estrelas espalhadas pelo universo conhecido, né? Então, aqui eu tive que usar a criatividade para entender e para demonstrar o que seria isso, principalmente naquilo que eu falei para vocês um pouquinho antes, de falta de material, né? Um tema muito recente na filatelia, e é algo que acaba nos desafiando. A gente vai ter uma visão mais aprimorada do universo a partir da década de 90, e é a partir da década de 90 que a gente vai ter elementos que ilustrem essa questão da variedade de estrelas que existem no universo, ok? Mas também com um pouquinho de ajuste, que isso foi algo meu, né? Eu pensei em usar a criatividade também para aprimorar a apresentação dessas estrelas, para diversificar um pouco o material e principalmente ajudar a página na sua antiguidade, trazer elementos um pouco mais clássicos, né? Então aqui peguei, tentei explicar o que é uma estrela, né? A sequência básica da queima do hélio, que é o combustível da estrela, né? O hélio é um elemento primordial. Tive inúmeras peças, todas elas da década de 2000. Acabei pegando uma série mundial que ocorreu de filateria de ano astronômico lá, então acabou caindo na coleção essa peça do Canadá, o selo do Canadá e da Irlanda. Tem da Inglaterra também, da mesma época, enfim. E aqui começa a minha aventura, né? Não tive condições de apresentar uma estrela que seja classificada como gigante azul. E daí eu peguei, só um minutinho para mim. Minha cachorra estava batendo na porta, desculpa. Eu tive que, para uma gigante azul, eu acabei e uma gigante vermelha, né? A gigante vermelha eu até tinha como representar ela na questão da nomenclatura do nome dado à estrela, tipo, se eu não me engano, as estrelas do Cruzeiro do Sul ali são compostas a maioria por gigantes vermelhas, enfim. Mas daí eu peguei e nesses estudos, né, a principal forma de classificar as estrelas surgiu pela, pela luz que chega no nosso planeta. E daí eu peguei e disse, olha, se a luz que dá a definição dela, pode ser pela cor. Então eu acabei, ao invés de necessariamente explorando a estrela, eu peguei e explorei a cor. Então foi onde que eu usei as provas do Paraguai, em vermelho e em azul, para demonstrar uma estrela de classificação gigante azul e gigante vermelha, né? O elemento está incorreto, óbvio, né? Que aquilo ali é um escudo, é um brasão, mas de qualquer maneira foi um, foi uma viagem minha na qual eu curti fazer dessa forma, né? Eventualmente, quando separar, quando aumentar, né, eu vou poder explicar essa questão da cor da estrela, do estudo da cromo. Eu me esqueci agora o nome da palavra, mas enfim, esse estudo das cores, como se classifica as estrelas por cores, e depois, com o advento lá dos telescópios espaciais,
do estudo dos componentes dessas estrelas, né? Então, eu acabei ficando é, bastante assanhado na criatividade nessa folha. Então, constelação, né? Além de uma representação da Via Láctea, nesse bloco da União Soviética, acabei usando também uma filigrana italiana, que, enfim, é um selinho bobo, mas que filatelicamente, de uma maneira temática, é bastante curioso. O, os que selinhos aqui da traseira, deixa eu ver se está aqui. Os underprint da Inglaterra, que foi um tema do nosso grupo filatélico também, eu desconhecia, né? A estrela representada é uma estrela de Natal, mas foi pintada de azul, acabei usando, enfim. E também os selos taladrados, aqui não tem perfim, mas na outra vai ter perfim, carimbo, então tudo aquilo que pudesse eventualmente é, ser utilizado como elemento para explicar o, a grandeza estelar, né? O que é uma estrela da sequência principal, uma gigante azul, uma gigante vermelha, eu acabei aproveitando nesse sentido da criatividade, né? Por causa da minha falta de habilidade de montar e de medir as coisas, essa foi a maior tristeza da coleção, que ficou muito tumultuado, muito junto a, à disposição das peças, ficou como ensinamento, né? Mas, enfim, numa remontagem, com certeza, tudo isso vai ser sanado, vai ser amenizado. E exercer a técnica de resumir as coisas, né? Você pode jogar fora um verbo porque já está subentendido do outro, Ah, sim, sim. né? Aqui, na verdade, quando eu estava finalizando a coleção, eu acabei tendo alguns problemas pessoais, e daí eu tive que atender o meu pai e tive que deixei em segundo Aham, plano a coleção, né? claro. Eu queria ter organizado ela principalmente por causa do envelope dos Estados Unidos, que eu tive que, infelizmente, janelar ele, que o espaço dele ficou muito curto, daí eu tive que cortar um pouquinho dele, botar ele por trás da folha, porque ele não está inteiro, que ele foi cortado. A E foi gaveta, uma né? peça que meu Deus, eu adoro esses carimbo é, fancy. Toponímia. Aí o Fence, lógico. É. Eu acho muito legal. Se eu pudesse, teria vários na, na página. Que tem uns que são muito, muito, muito especiais. Tem o que eu queria, na verdade, é o de Lua, que é que eu acabei não achando naquela época. E, e, e esses carimbos são caros, né? Eles acabam sendo um valor meio exagerado. E, É. e os brasileiros a gente não dá valor. Eu acho muito interessante que um fence desse, que, enfim, tem sua história, tem sua aplicação, né? Mas os brasileiros, que são absolutamente fantásticos, não atingem um valor de mercado tão grande quanto esses americanos. Uhum. Podemos tocar? Pode tocar. Aí aqui continua ainda a verborragia criativa, né? Quando eu acabei me empolgando na questão do estudo químico e físico da estrela, né? E foi aonde que justificou o título da coleção, sobre que os deuses moram no céu. É claro que, eventualmente, futuramente faria uma página só nessa analogia da criação lá, que inclusive a
judaico-cristã faz, né, que nós nascemos do pó e ao pó voltaremos e tal. E cientificamente, pelo menos atualmente, é aceito, né, que tudo que é existente no nosso planeta, no nosso sistema solar, já foi uma estrela. Então, todos os elementos que compõem os elementos químicos são a queima de uma estrela anterior ao Sol. E nessa brincadeira, eu comecei a viajar na maionese. Eu tive que. O Maurício segurou meu pé, porque eu acabei vendo uma possibilidade inacreditável numa coleção de química a partir do quê? A partir não do selo, né? Não daquilo que está no selo temático, ali, selo lançado com a tabela periódica, mas os elementos que o selo foi feito. Então, a minha primeira coisa que eu fiz foi achar o chumbo. E daí eu acabei utilizando um lacre de uma mala postal dos Correios da Bélgica, que é feita de chumbo, o lacre é feito de chumbo. Então, eu não estou trazendo um selo sobre chumbo, estou trazendo um lacre feito de chumbo derretido, o chumbo foi derretido e foi moldado ali nessa mala postal. Selo de ouro. Eu particularmente, eu odeio esses selos de ouro, gente. Eu acho medonho isso aí. Só que para a coleção, perfeito, o selo foi feito de ouro. E a gente tem o estudo científico atual, a ciência atual, né, explica, né, que o ouro é um elemento raro porque ele vem de estrelas de composição química e física bastante raras. Então, é uma estrela que tem uma especificidade, ela tem que ser ela devia ter sido uma gigante, azul ou vermelha, que eventualmente teve massa o bastante para se tornar uma estrela de nêutrons, né? Uma estrela densa, mas essa massa não podia passar muito, senão ela virava um buraco negro. E, além disso, essa estrela de nêutrons ela tinha que sofrer uma interferência para explodir em algum momento. Então, o ouro que está nesse selo passou por um perrengue danado de milhões de milhares de anos. Então, mesmo sendo do Mali, eu achei bastante conveniente usar ele na coleção, principalmente para ilustrar isso. E, assim como o chumbo, né, eu eu fiz várias pesquisas ali, grafite, diamante, enfim, que daí, por falta de espaço, acabei não utilizando, obviamente, né? E tive a sorte de encontrar um par ali da Letônia, que é uma cédula, né? É um refúgio de papel de uma cédula que foi que tinha essa roda dentada industrial e no centro é, dava esse ar de átomo, né? Então, para mim, foi muito especial ter encontrado um par inteiro. Torço para, enquanto ser vivo, encontrar uma quadra que tenha a roda inteira, para mim poder ilustrar essa roda partida ali, a partir do átomo ali, que, na verdade, é uma representação do símbolo comunista, né? O martelo e a foice explodindo a roda industrial ali, talvez capitalista, ou sei lá o quê. Mas eu achei muito significativo a ruptura da roda dentada, porque a estrela explode, né, justamente quando ela chega no ferro. Quando a estrela queima o combustível, ela chega no ferro, ela cessa, e ali é que vai ser definida o futuro dela, ou ela vai virar uma anã branca, né? Ou vai explodir numa nebulosa, como está aqui no bloco, né? Esses blocos aqui são tudo estrelas explodidas,
vai se tornar uma estrela de nêutrons eventualmente, mas a questão é que todas as estrelas, pelo menos as que não se tornam muito instáveis, no sentido a ponto de chegar a um grande buraco negro, mas até os buracos negros menores, o material é ejetado. E é a partir desse material ejetado é que se vê novamente novas possibilidades de mundo, ou criação de novas estrelas, enfim, a gente tem um, um mundo novo a partir da morte de uma estrela. Alguém tem Então, uma colocação, uma pergunta? Posso fazer só uma sugestão? Claro. Na realidade, os selos da Letônia não são impressos em papel refugado, eles são impressos em papel reusado. Como havia Tá. uma escassez de matéria-prima, uma escassez de material para impressão, mapas e cédulas foram utilizados no verso para poder fazer a impressão. Então, não era refugo, foi reuso. Uhum. Ok, já adotei. Tá? Um segundo comentário válido tanto para essa folha quanto para a folha anterior, onde você tinha aquele seu fence cancellation. Você consegue voltar uma folha, James, por gentileza? Isso é uma tendência que todos nós temos, né? Embaixo do fence cancellation, você escreveu Estados Unidos, carta de Norwood, 8 de 1887, para Boston. Possivelmente essa data de 9/8 de 87 está no verso, Sim, tá? Levou um mês para chegar. Tudo bem. Tirando essa data que está no verso, as outras informações todas são legíveis a quem interpretar o teu envelope. Norwood está escrito no carimbo, 8 de junho de 87, Massachusetts está escrito no seu carimbo também. Então, quando a gente quer agregar algum conhecimento filatélico, justamente é aquilo que não consegue ser lido. O que não consegue ser lido? Esse 200 era porte de quê? Esse entendi. 200 era um porte que valeu por quanto tempo? E aí a data no verso, evidentemente, seria interessante você marcar 09/08/1887, carimbo no verso, para deixar claro que essa data existe e está expressa num lugar não visível. Ok, Tá? Então, a ideia sempre do conhecimento filatélico é a descrição de coisas que não se pode ler. Então, 200 eu não consigo saber que porte valia, que peso, possivelmente seja até 20 gramas, que período isso foi válido, e dizer claramente que o outro carimbo está no verso do envelope. Aí, se a gente for para o da frente, James, por gentileza, mesma coisa vale para esse carimbo aqui de Diamantina, né? Você uhum. marcou Brasil, carta de Diamantina, 2/10 de 1884. Isso eu consigo ler no carimbo e consigo saber que ela ia para o Rio de Janeiro. Se ela passou por Ouro Preto nessa data, seria importante marcar que o carimbo está no verso. Rio de Janeiro, 11/10 de 1884, carimbo de recebimento no verso. E aí dizer que esse porte era válido, a carta de tal tipo em tal período. Hoje você pega a coletânea da Mosaico, você tem todos os portes, todos os períodos, todas as leis que coordenaram tudo isso. Então, isso ajuda muito. Pegando a revista, e a roxinha, acho que é a Mosaico número 24, 25, 26. Eu não sei porque eu tenho 24 na cabeça, mas eu sei que ela é roxa. Você pegando aquela revista, você vai ter porte, decreto, período de validade. Então, sem fazer Ok, muito esforço, a gente acaba mostrando conhecimento. Quietinho. É a 23 e a 24, Macedo. É, A 24 é, é a que tem inteiros postais. tá bom. Obrigado. E E último Celso, ponto, eu colocaria esse inteiro postal que tem a estrela na posição dele normal. Chama tanta atenção a pessoa ter que tombar a cabeça e o estrela vai ser lido facilmente na posição que ele está. Perdão, Igor. não, eu só ia comentar que naquela carta de Norwood para Boston, ela na verdade chegou no dia seguinte. Então precisa só ajustar a data
porque ela está 22 milhas de Boston. Então, já provavelmente deve ter sido aquela confusão de Estados Unidos que Não, gosta de é colocar. 8/7, 8 de junho para 8. Ó, aqui está escrito que ela foi enviada 8 de Junho. 6, deveria ser, porque junho, 8. Uhum. Ok, dá para aumentar, James, por favor? Ó, na realidade não é mês de julho, é Ah, é mês de 8 de junho, 6, verdade. tá? E se ela chegou em 9/8, que Não, então deve estar deve no ser verso, o. ela levou quase 2 meses para chegar. Ela deve ter chegado no dia seguinte. Não, É, não o sei, carimbo né? de trás eu me lembro que Precisa ver o ele tá carimbo meio no verso. ruim de ver, mas eu vou dar uma verificada sim. Precisa ver o carimbo no verso, mas considerando a proximidade entre as cidades, faz mais sentido ela ter chegado no dia seguinte. Lembrando Aí que o só um correio parênteses daquela agora época aqui era que melhor do que o correio de hoje. agora que está ampliada, dá para ver que alguém no passado escreveu o número 210 Bold Blade Star. Alguém anotou. Então, essa informação que tem aqui, pode ser que uma borracha seja legal para tirar fora. Ah, sim, sim. Mas dá para você pegar o catálogo de Fence Cancellation e achar o período que ela foi utilizada, em que Ah, cidades existe, que eu não ela foi. sabia. Uhum. Não, Na verdade, esse número, Macedo, e essa descrição é justamente do catálogo de Fence Cancellations. Ah, boa. É igual um Paulo Aires, só que dos carimbos mudos de lá. Celso, eu tenho o carimbo de Fanscancel aqui. Qual- Fence O Cancellation. do. Ó, que legal. Isso em qual carimbo? Só os carimbos. Tenho, Não é o é, 210, não, Igor. 210 aqui é o Cuero, Texas. Só se for 240, que também não Legal. é. Eu posso procurar depois e te informo. Ok, obrigado, agradeço. Ah, se alguém tiver a gentileza de ter. James, pode botar a próxima, por favor? Esse carimbo do Brasil Império, que eu não consegui identificar, esse da estrela explodindo, o debaixo do lacre de chumbo. Isso. Se alguém tiver a gentileza de saber as informações desse carimbo, eu agradeço. O meu assessor para isso não está aqui agora. Não, fica. Mas se alguém tiver alguma informação, eu agradeço. O bom de. provavelmente no catálogo do Clerman. Qual? No catálogo do Clerman deve ter informação. Tá bom. Obrigado. O Paulo Aires vai ter isso aí. Mais alguma observação, pessoal? Estamos no 11h30. Não? Quer falar mais alguma coisa, Celso? Eu acho que é isso. Eu creio que, por uma primeira vez, depois de 30 anos, está ótimo. Estou bastante satisfeito. É, é claro que talvez eu tivesse me atentado para umas coisas, ou na verdade, tivesse te perguntado algumas coisas, a apresentação dela teria sido melhor, principalmente essa questão da gramatura das folhas, né, da impressão. Mas, de qualquer maneira, é uma experiência. O objetivo foi
fazer me forçar a participar de uma exposição, né? Eu tenho minha coleção de castelos, ela tem 5 folhas, tem castelo até demais, mas de qualquer maneira, o fato de ter a experiência de um quadro foi muito satisfatório mesmo, porque tem coisas nessa coleção que eu jamais ia usar na coleção de castelos. Eu sou muito purista em alguns sentidos, tipo, se eu vou falar de algum castelo que seja da Alemanha, eu vou usar um selo alemão, né? Se eu vou fazer alguma referência a alguma região da Europa, eu vou usar selos daquela região, né? E o gostoso dessa coleção de astronomia foi poder usar Mali, Transistia, Botsuana. Olha, isso daí me deu uma satisfação tremenda, vocês não fazem ideia. Não precisa chegar a mostrar o Elvis Presley feito na África, né? Sim, imagina. Mas pelo Eu, menos eu, é uma eu, eu, coisa acho, neutra. eu acho que assim, é claro que tem toda a questão técnica, todo o envolvimento, né? Mas eu acho que o gostoso é tu se satisfazer nesse sentido enfim, de te mexer contigo, né? Montando algumas coisas aqui, pegando as peças que são muito antigas, né? Peças não, as peças que eu adquiri aqui, a maioria é mais recente, mas o fato de mexer a montagem, lembrar alguém que tu já não está perto da gente explicando alguma coisa, é muito interessante, assim, a gente reviveu uma memória de 30 anos atrás, imagina. Ou até de mais de quase 40 anos atrás, meu Deus do céu. É meio que ser assombrado por fantasmas. Ô, Celso, eu vou fazer Ah, não usa isso, hein? uma colocação bastante importante. A Abrapex foi muito positiva porque ela atendeu às exigências básicas de uma exposição. Primeiro, promoveu a filatelia brasileira. Segundo, permitiu que várias coleções novas surgissem, sem exigir nenhum nível de pré-qualificação. Sim, Terceiro, ela manteve as pessoas lá que estavam como jurados à disposição para que as pessoas que foram visitar pudessem trocar ideias. Entregou de volta a pontuação que permite a pessoa entender o balanceamento. Ou seja, isso é cumprir uma exigência, isso é dizer, olha, você está indo no caminho correto, vai um pouquinho mais para cá, vai mais um pouquinho para lá. Acho que esse era o objetivo da exposição. Acho que foi 100% atingido. Que ótimo que você mandou a sua coleção nova. Que pena que não teve mais espaço para os castelos também estarem lá. Eu estou vendendo uma coleção da Brapex aqui em casa. Eu vou fazer um leilão aí, quem sabe numa pizzaria. Eu sei. Bom lance. Mas muito, muito importante. Muito legal que você participou e que esses comentários todos te permitam melhorar mais ainda a boa coleção que você montou. Ah, eu fico bastante feliz. Se- Imagina, eu retornar. Isso sempre teve comigo, né? Daí, há uns 5, 6 anos, eu comecei a ficar mais, digamos, mais religioso, digamos assim, nas aquisições, com esse objetivo de uma montagem, né? Tanto que, por isso eu ainda não montei os castelos, porque eu não estou satisfeito ainda com aquilo que eu tenho. Então, eventualmente, vai vir os castelos também, de alguma maneira, né? Mas, de qualquer forma, o fato de montar essa coleção, ver as pessoas, né? Rever o Fritzen, fazia tempo que eu não, pessoalmente mesmo, não vejo o Fritzen, acho que há uns 30 anos ou mais, ou mais. Mas, de qualquer maneira, manter o contato, né? Isso é muito importante. E também, né, aproveitando, quem sabe fazer um em Santa Catarina que eu acho que ia ser sucesso. Total.
a gente está para isso. A gente corre atrás de quem for, fala com quem for, e que eventualmente sou parceiro aí, que caso precisem, queiram, né? Eu sou professor, sinto muita falta das ações dos Correios na filatelia é, temática para as crianças, assim, havia muito isso antigamente. Hoje em dia, infelizmente, não se tem mais nada. Eu ganhava muito, quando eu trabalhava em São José, ganhava kits e kits, distribuía para essas crianças, então acabava tendo um vínculo desde pequeno, um hábito, né, desde criança com esse tipo de material. Então, infelizmente, hoje em dia a gente não tem, pelo menos aqui no estado, né, a gente não tem mais essas iniciativas tão regulares quanto a gente tinha, e a gente vê que o espírito de colecionador ele é inerente às crianças. Eu tenho um sobrinho de 6 anos e ele trata os álbuns de figurinha dele de uma maneira excepcional e pede para a gente levar ele lá no ponto de troca para rever outras crianças, para trocar, para completar um álbum que é um álbum de um supermercado que lançou um álbum da Disney aqui, e daí fizeram um auê, movimentaram a criançada a partir desse álbum. Então, eu creio que a filatelia tem seu espaço entre as crianças ainda, e é só questão de oportunidade e também de ajudar a despertar isso, né? Fortalecer esse vínculo entre a empresa, né, os Correios e a comunidade. As figurinhas da Copa estão aí para mostrar isso também, né? A Ah, febre que vira. eu acho muito engraçado porque é, assim, ele fez aniversário dia 28 Outubro. de outubro, isso. Ele tem 5 anos, então desde os 4 ele é enlouquecido por algo da Copa, sabe? E ele, a partir disso, ele sabe país, bandeira, né? Ele conhece jogador que eu não conheço, cara. Eu nunca fui afeito a futebol. Ó, eu acho inacreditável. Daí saiu outros álbuns, mas especialmente esse álbum que saiu, uma promoção de um supermercado daqui, é sobre filmes da Disney, né? Então, daí ele via, esse filme eu não vi ainda. Daí ele se propondo a ver o filme para entender a que cena tal figurinha representava. Então, eu acho que isso deve estar na genética da minha família de alguma forma, porque a gente sempre tem essa mania de colecionar alguma coisa. O pai colecionava chaveiro e cédula, eu já fui para filatelia e o pequeno agora com álbum de figurinha. Então, isso daí eu acho interessante. Eu acho isso importante. Eu acho que o Zeca quer falar alguma coisa. Isso, isso. Oi, Celso. Não, corroborar essas suas palavras aí de que as crianças, né, são muito afeitas ao colecionismo. Até eu tenho isso na prática com a filatelia, né? Embora esse ano não deu para fazer exatamente como eu queria, mas, por exemplo, essa próxima semana agora, eu estou até aqui preparando, eu sou professor, né? Eu estou Ah, preparando a minha rotina aqui, e na quinta-feira nós vamos fazer a despedida do meu projeto do selo na sala com meus alunos do olha, quinto ano. Então, a expectativa que eles estão, né? Eu falei, ó, como é o último, vão receber de 30 a 40 selos de uma vez só, né? A média era 20 e tal. Então, agora, como eu acabei fazendo menos aulas do que previa durante o ano, por uma série de coisas lá na escola, ah, então eles estão na expectativa. Já tem gente, a mãe me procurou na última reunião de pais, onde é que eu compro outro classificador? Porque eu dei para eles esse ano, né? Nem cobrei nada esse ano, eu dei. Eu falei, eu quero comprar. Então, eu já arrumei um aqui que eu indico. Eu falo, vai na Filatelia 77, né? Que é aqui em Jundiaí. Mas, assim, as crianças nessa alegria, né? De colecionar, então, e eles maravilhoso.
outras coisas, né? Eu criei lá toda sexta-feira, o dia da curiosidade, aí alguém traz alguma coisa que é colecionável, eles falam, isso é colecionável? Eu falo, né? Tá te satisfazendo, você quer guardar, né? E aí eu vou mostrando, e outra coisa que você falou aí, já mais específico, né? Você falou da sua família, seu pai colecionava chaveiro e tal. Na minha família, não tem ninguém que gosta, que faz isso. Até que descobriram, principalmente de guardar coisas antigas também, né, cartas, que remete a tudo isso. Aí, nós, quando meu avô, que veio de Portugal em 1920, faleceu, enquanto o pessoal disputava quem ficava com a vaca, com os cavalos e tal, eu falei assim, eu quero aquele baú que ele guarda trancado no quarto dele. Né? Teoricamente é porque ele tinha arma lá dentro, né? Tinha um revólver, espingarda, mas quando ele faleceu, eu já não morava mais lá, eu já estava aqui em São Paulo, nem era Jundiaí de São Paulo, e aí eu falei, me manda o baú, né? E aí eu abri aquele baú e eu descobri que ele guardava moedas, coisas antigas, né? Então aí falaram, tá aí, ó, você puxou seu avô Joaquim, né? Era alguém que tinha essa mania. Ele guardava algumas coisas que estão comigo hoje, né? Até os passaportes dele, da sogra dele, da minha avó, estão tudo comigo. Então, não é difícil você chamar a criançada para isso, né? Não, eles são os mais legais. Eu lembro, eu não sei se era Rio Preto ou Ribeirão Preto, que tinha um funcionário do Correio lá, que sempre postava, depois o pessoal vai lembrar o nome dele aqui. Mas é muito bom. Então, e parabéns aí pela sua exposição, né? E eu nunca Tá. montei uma coleção, ainda não sei uma bem simples lá na escola, né? Foi só para os alunos tal, com a ajuda do Clube Filatélico aqui de Jundiaí. Mas eu quero ainda me aventurar a montar. E aí eu fui vendo, né? Tudo que o James, o Reinaldo e outros foram falando, né? De como, né? Você, olha, mexe aqui, mexe ali. Então, muito interessante. Valeu muito a pena eu ter assistido aqui hoje essa apresentação. Obrigado e desculpa da demora aí, da fala aí longa. Maravilha, obrigado. Obrigado pela presença, doutor. Então, a gente já falou para você, Celso, a gente aprende, todo mundo aprende com todo mundo aqui. E o legal é que assim, a gente a gente acaba não se sentindo mais um lobo isolado, né? Antigamente a gente tinha uma vida, a gente conseguia compartilhar a nossa vida com a filatélica, né? Mas daí trabalho e tal, tal. Tipo, eu não tenho condições de frequentar uma reunião da AFSC, que fica uma cidade aqui do lado da minha, por N coisas, né? Correção de trabalho, ter que dar conta de formulário, chega no final de semana, meu querido, a única coisa que tu quer é paz. Paz e silêncio. Tu não quer, se alguém te der bom dia, tu já fica, já tampa a cara só para ninguém te ver, só para se fingir, ou a pessoa é invisível, né? Então, enfim, a gente vai tendo outras coisas a fazer, e graças à tecnologia, né, a gente consegue se juntar ainda e tratar daquilo que é a nossa paixão, nosso baú cheio, nosso baú trancado no quarto, que são nossos selos, né? Roberto, quer falar? Queria só dar um primeiro parabéns, viu, Celso? Uma apresentação Obrigado. maravilhosa, adorei. Eu nunca montei um quadro como você montou, padrão FIP. Tive o convite de uma pessoa assim muito querida e importante que me ajudaria com minha paixão, são embarcações. E Ó. eu bobiei, devia ter, me arrependi. Depois a gente se arrepende. A gente tem o conselho, vamos lá, um convite, eu bobiei. Ah, mete a Mas eu sou cara. muito grato ao Reinaldo Macedo aí, que falou, Roberto, vamos fazer isso, eu te ajudo. E eu, mais uma vez, eu perdi. Sabe o cavalo passa andando e se fala, ai meu Deus do céu, toda vez isso acontece comigo. Mas, ó, parabéns, para mim foi um aprendizado. Essa é aquela palestra que eu vou rever duas vezes, para mim. Eu tenho um sonho de montar um assim, uma hora eu vou conseguir. Mas olha, nota 10, viu? Eu fiquei muito encantado. E a última do ano fechou com chave de ouro, na minha modesta opinião. Fantástico. James, Reinaldo, olha, foi sensacional. Muito obrigado, viu? Para mim, um aprendizado maravilhoso. E você, com uma alegria contagiante. Eu gosto de gente Valeu. sorridente, alegre. E, nossa, você me passou
Você melhorou meu sábado aqui. O astral aqui tá ótimo aqui em Santos. Tá um dia bonito até agora. Valeu, viu? Muito grato. Ele vai Muito até tomar obrigado. um chopp, pegar uma praia e comer uma sardinha. Perfeito. Ô, Roberto, Aí, só aproveitando o entusiasmo, É, maio vai ter uma nova exposição de um quadro em Belo Horizonte, olha promovido aí. pela Febraf. Então, temos aí 4, 5 meses de trabalho pela frente. Eu vou precisar de muita ajuda, você Vai sabe, aparecer né? dessa vez, né, Reinaldo? Como é que é? Você vai aparecer dessa vez, né? Rapaz, da outra vez eu não apareci porque eu viajei, mas É. se não tiver. É maio, né? Então, maio de 25 não tem nada nesse momento. Nesse Estaremos, momento, né? estaremos aí. E vamos carregar o Roberto Pires. Está em público Muito aqui o obrigado aí. compromisso agora, assim que é bom. ó, eu já Puxa vou vida, organizar viu? a minha para remontar a minha para essa daí, então. Já vou Bora lá, mirar. gente. Tá Dá aí, tempo, viu? bacana, viu? Sensacional. Vamos carregar Quintal o Zeca também. Divinópolis. E como falou de sardinha, que remete a Alite, Pizza. então teremos a pizza no dia 11, quarta-feira, a reunião final do CTC este ano. Estará em Campinas, Roberto? Não, não. Vou estar Não aqui no estará. na Oh, que terrinha pena. aqui, ó. Pode vir, pode Tô vir, pode escondido aqui, vir. tô sempre escondido aqui. Então esse foi o último CTC virtual do ano, uma apresentação. E a próxima reunião vai ser no dia 11, quarta-feira. O Igor disse que vem. Quando que é? Dia Dia 11, 11 quarta-feira. de dezembro, uma quarta-feira. Monte Belo, lá do Guarani. Bora lá, bora lá. Bora lá, isso aí. Por falar em Igor, no próximo sábado, lá na SPP, vai ter a palestra, a apresentação do Igor. Ele vai apresentar a coleção dele de inteiros postais, que estreou lá no Uruguai. É isso? Uruguai Na e Argentina. na Argentina. É tudo ali, é tudo faz parte da grande Divinópolis. Ah, Que dia que vai? É sábado que e ele vai vem? fazer a Dia apresentação 30. deles dia 30 lá na SPP. Vai ser transmitido ao vivo, Igor? Não pretendo. Não pretende, mas como eu sou presidente da SPP, a gente vai fazer o A gente possível para respeita, transmitir a ao gente vivo. respeita a ordem. Exatamente. Então a gente vai transmitir também pelo Zoom. Vai ser, já está lá no site da SPP, só precisa pôr o convite do Zoom lá. E A à partir tarde, de que horário? A partir de que o horário essa horário palestra? é a Dez e partir meia. das 10, se não me Ah, engano, tá. aqui. Não, que eu É, pretendo estar lá pessoalmente também. Já combinei aí comigo. horas. Falou. É Não 10 ou estarei, 10 meu e amigo, meia? me Eu tenho 10 e perdoa. meia. É 10 horas, 10h30. 10h30. Até que eu tava certo, então, tá bom. Bilhetes De Alguma antemão, postais coisa peço por escrito. 10h30, desculpas, mas mas não pode chegar estarei. às 9 que a gente está lá já para. Agora Eu vou que a chegar às 9 porque vai ter café. Prometeram a café. nossa cafeteira foi para manutenção, então vamos ter um café Vai ter legal lá. café. E no dia 30, no dia 14 é a nossa festa de encerramento também, com aquele tradicional churrasco lá e Com a nova open churrasqueira. bar. É isso. O Reinaldo está cuidando de substituir o churrasqueiro. Mando Ele está currículo toda selecionando. semana e não consigo emplacar. Você tem que levar um churrasqueiro aqui do sul, hein? Então, nós tivemos na outra festa nossa a presença Domingos. do Domingos. Domingos, que é lá do Rio Grande do Sul, tal. Ah, legal. Então, estão todos convidados. Então, primeiro dia 30 e depois no dia 14. Parabéns pela Estaremos. apresentação, o Celso, muito Obrigado. legal. Parabéns ao CTC, mais um ano aí cheio de atividades aí que nos proporcionaram a rever os amigos e bater papo e aprender. Abraços. Legal, gente.